Seja bem-vindo a mais uma edição do Break no Ar, uma pausa para falarmos sobre gestão de negócios. Meu nome é Michel Borges, sou estrategista de marcas, diretor e fundador da Unidade Branding e estou aqui com uma pessoa muito especial ao meu lado, o senhor Paulo Redim. Ok, tudo bem com vocês? Meu nome é Paulo Redim, sou diretor da Monteiro e Redim, 28 anos no mercado trabalhando em gestão de negócios. Só isso? E também capacitando as equipes para que você tenha o melhor resultado nos seus negócios e no dia a dia, né? Bons profissionais garantem aquilo que a competência entrega, né, pessoal? Sempre tem um ditadinho que diz assim: competência é barato, o que é caro é incompetência. É verdade. E estamos aqui hoje, então, com o casal Oliveira, né, que é da padaria e confeitaria Oliveira. Sejam muito bem-vindos e queremos saber quem é o Alvício e quem é a Janete nessa história toda. Pois é, né? Então é uma alegria muito grande a gente poder estarmos aqui, né? Esse convite aí muito especial que a gente recebeu, de poder estarmos juntos aqui nesse momento aqui, para estar falando um pouquinho, né, sobre gestão, sobre nosso negócio, né? Mas primeiramente, né, eu sou Alvício, sou proprietário da padaria e confeitaria Oliveira, como já foi anunciado aqui, né? E estamos aqui juntamente aqui com a minha esposa, né? Aqui, a Janete. Sou a Janete, esposa do Alvício. Juntamente a gente resolveu modificar o nosso ramo de negócio e estamos aqui como proprietários da padaria e confeitaria Oliveira. Deixa o Alvício falar mais sobre isso. Ah, sim. Queremos saber o que vocês fazem antes de entrar lá na padaria. Antes de entrar para a padaria. Né? Como é que vocês chegaram até aqui, né? Primeiramente, né, antes da gente chegar até a padaria, né, nós tivemos aí, a gente era proprietário de um ateliê de costura, né, então ali surgiu, né, na verdade não foi da minha parte, né, foi da minha esposa que surgiu a ideia de uma padaria. Né? Então, na verdade, eu não era a favor, né? Eu era contra. Ah, então a dona é ela, na verdade. Totalmente contra. Totalmente contra. Totalmente contra, né? Viram só, né, Paulo? De uma ideia que tem um contra e a favor, acabou se realizando, né? Porque surgiu aí da mulher. Eu prefiro o cheiro de cuca e pão do que dos produtos químicos da ateliê, né? Imagina. Com certeza. Né? Então por que eu era contra, né? Até porque nós fizemos parte do Ministério Joard, né? Que é da igreja. Então eu acharia que aquele tempo que eu estaria trabalhando na padaria nos sábados à tarde ali, eu não teria mais o tempo para a gente fazer esse trabalho, para a gente dar continuidade, né? Então, na verdade, eu não queria parar. Certo. Eu não queria parar de fazer. Mas a gente teria que fazer uma escolha naquele momento ali, né? E a escolha... E mesmo assim a gente foi uma escolha, mas daí um parou e o outro continuou. Quer dizer que para tudo sempre tem uma fórmula, né? Para se fazer, pessoal. Não adianta. Se a gente parar e pensar, já iniciando com um pensamento positivo, geralmente as coisas acontecem. Né? Porque senão você começa negativo, o que vai resultar disso, né? Então não flui as ideias, né? Sim. Então isso eu participei dessa história, eu sei bem como é que é, mas assim, é isso que eu vou dizer para o pessoal: não desistam, né? Argumentação tranquila, sem ofensa, sem nada, mas tem que entender os motivos por que o sim ou não. E até eu acho que a Janete não desistiu, porque a padaria tá lá agora. Não, eu acho que é que a mulher, ela geralmente ela é mais persistente, né? Dizem, né? Não sei se isso condiz, né? Mas eu persisti, né, nesse ramo porque eu tava cansada já. E fui olhar à frente, assim, eu queria outro, ou na realidade eu queria mudar de ramo. Certo. Então eu coloquei isso para ele. Porque eu escutei uma palavra que eu nunca esqueci do pastor Luciano. Um dia na igreja, num culto, num domingo de noite, ele falou assim, que a semente, a gente tem que plantar ela e a colheita vem. Mas que a colheita vem logo, não é? E não é assim hoje, não é amanhã. Mas a gente tem que plantar e pensar que lá na frente a gente vai colher.
E aquilo gravou no meu coração, assim, eu já tinha escutado ela várias vezes, mas foi um momento especial, assim, que ele falou, assim, que gravou, né? Então, assim, nossa, mas eu quero plantar essa semente. Eu sei que eu não vou colher logo, mas eu quero plantar uma semente que eu vou colher lá na frente. E aí veio essa ideia de trocar de ramo. Naquele momento eu não sabia bem o que eu queria. Troquei ideia com meu marido, com meu filho, que também ele estava morando em Belo Horizonte naquele momento, mas ele sempre nos apoia muito. Aí a gente trocou uma ideia, conversou, e ele disse, mãe, bacana a tua ideia, assim, e aí já fui visualizando, assim, a gente tem prédio próprio, tinha prédio próprio, tem ainda, né, mas não, hoje a padaria não está lá. Aí visualizei como é que ia ser, só não entrei na questão de tempo, de adaptação, do processo todo em si, que era trabalhar sábado, trabalhar domingo, sem ter liberdade. Naquele momento eu não pensei muito nisso, mas como todo negócio, a gente tem que se doar muito no começo. Então, indiferente se é padaria, porque aí ele disse assim, gente, eu não quero trabalhar no sábado por causa do nosso ministério que a gente serve. E eu entendi ele tá certo, porque ele ama, ele faz com muito amor, e a gente trabalhava junto nesse ministério, então a gente tinha que chegar numa solução onde um pudesse continuar, o outro fosse tocando o negócio, que tudo andasse junto. Então, a gente chegou num determinado momento onde, nos sábados de tarde, eu assumia e ele ia. Então, ele participava do ministério e eu ficava. Mas foi por um tempo só. Então, a gente foi amadurecendo, foi crescendo, foi desenvolvendo, e a padaria ela foi melhorando, o nosso negócio foi aumentando, e aí deu para a gente fazer contratações. E depois ele provavelmente vai falar sobre isso, e foi aumentando, né, nosso negócio, e com isso eu consegui voltar ao ministério de novo, fazer parte dele, e a gente continuou até hoje. Então a gente às vezes precisa abrir mão só por um tempo, só que a gente nunca pode esquecer de onde é que a gente veio, que a gente tem que ter um foco, né, começou, sabe onde é que quer chegar, e depois quando chegar lá tem que ter continuação, né? Não pode parar no meio do caminho, tem que ser realmente muito persistente. E só fortalecer um ponto, a gente não pode esquecer as nossas origens, né? Da onde a gente veio, isso é muito importante, pessoal. Sempre que eu faço uma palestra, eu vou movimentar pessoas que são empreendedores, eu digo, qual é a origem de vocês? Tu lembra? Lembra a tua origem? Tem gente que não lembra mais. De onde começou, de onde é que veio. Por isso que às vezes tu tá com problema. E muita gente agora nessa pandemia, eu preciso rever meu negócio, não sei o que. Eu digo, cara, 2, 3 vezes, cara, onde é que tu começou? Como é que foi a tua origem? Volta pra lá. E os que voltaram estão aí hoje. Os que não voltaram se perderam. Verdade. Né? Exatamente, né? Mas ó, bicho, e aí? A net já contou a história, aí eu quero ver a tua versão. Não vai entrar em casa se não fizer a padaria. Essa é a proposta, né? Vamos aproveitar então, agora vamos falar da padaria, né? Vocês falaram um pouquinho de vocês, né? Dessa origem, desse desejo de continuar atuando dentro do Ministério Joad. Sim. Né? Viram que é possível ter um negócio e não estar 100% presente dentro, tanto que hoje a gente está gravando. Vocês fecharam a padaria para vir? Não. Ufa, menos mas não ia poder pegar minha cuca depois. Pois é, tem mais essa. Mas assim, o que é a Padaria Oliveira? O que vocês fazem? O que vocês entregam? Onde fica? Quais são os diferenciais? O que é a Padaria e Confeitaria Oliveira? Bom, então vamos lá, né? Agora vamos falar um pouco sobre o nosso negócio, né? Sobre a Padaria Confeitaria Oliveira. Ali é uma padaria, ela fica aqui em Canudos, aqui na rua Florença, número 71. Né? Bem próximo aqui aos bancos, sempre a gente dá ali o ponto de referência, que é os bancos. Aí quando chega na esquina, tu dobra à direita. Para o camarada não se perder, né? Sim. Então ali é uma padaria familiar, né? Onde eu e minha esposa somos proprietários. Temos nossos filhos que estão junto com nós ali, a nossa filha aí de 17 anos também. Né? E tem também nosso filho aí que nos acompanha, que nos ajuda, que nos dá a força ali. Né? Hoje ele é a pessoa que faz mercado, que faz as entregas para nós. Né? Então a gente precisa, porque eu sempre digo que só nós dois sozinhos nós não vamos conseguir fazer. A gente precisa de equipe, né? Porque senão não tem como tu sobreviver com uma carga tão grande de trabalho. Né? E hoje a padaria ali
É uma padaria já bem conceituada. Já estamos ali 4 anos nesse ponto. Ah, parece que foi ontem. Né? A gente veio de um outro ponto. É uma história muito grande, né? Que o Paulo mesmo já falou, acompanhou. Mas para a gente chegar hoje, onde que a gente está chegando, nós primeiro tivemos que buscar ajuda. Né? A gente teve de buscar algumas ajudas, porque sozinho nós não íamos conseguir chegar. Certo. Nós não íamos conseguir alcançar. Então foi nesse tempo aí que no momento foi nos apresentado o GPME, né? Que é o nosso curso de gestão para pequenas e médias empresas, né? Exatamente. E foi através dali, dos conhecimentos que nós fomos tendo ali toda semana, e a gente começou a colocar em prática. Aí se me perguntarem, foi fácil? Não. Não foi fácil para colocar em prática, foi difícil. Né? Porque tu vem de um sistema, já que tu tá regrado dentro daquilo ali, né? Sim. E daqui um pouco uma mudança repentina na tua vida. Né? Mas foi através disso, a minha esposa primeiramente fez, porque não tinha como os dois fazer, por causa da questão financeira, né? E o tempo também. Então veio fazer e depois, em 2019 também, eu vim fazer. Então foi através disso que nos ajudou muito, muito mesmo. Né? Colocamos em prática. E hoje a gente trabalha também ali com uma variedade de produtos. Né? E quando a gente começou ali, nós, em torno de 70%, nós terceirizava. A gente pegava de fora, porque não tinha como a gente produzir ali. Hoje não. Hoje nós já conseguimos 100% produto, a gente produz ali dentro. Que legal. Produção própria. 100% produção própria. 100%. Isso foi uma coisa interessante. Mas, Vício e Janete, né? Eu me lembro do ponto inicial, lembra? Que a gente foi lá, daí, pô, vem aqui, vamos dar uma olhada. Daí, como é que eu ia dizer? Mas eu tive que dizer, né, Luiz? Ele dizia, o homem até, eu até vou dizer assim, o Paulo foi corajoso, né? O cara ali meio ali apavorado, e daí chega um outro lá e atira, é o legítimo ditado, né? Em vez de atirar água no fogo, atira gasolina. Mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Mas, e o prédio era bonito lá? Era tudo certo. Só o ponto não estava no lugar certo. Só o ponto. Lembra, né? A gente conversou um pouco, enfim. A gente mudou. Foi difícil convencer o Vício, né? De novo? De novo. Difícil. O Vício ou retorno? Vamos mudar então. Ele tem um pouco de dificuldade, assim, pra mudança, mas quando ele vai com o pé firme, né? Diz que os gaúchos são assim, né, o Vício? Os gaúchos são assim. Mas eles vão com calma, né? Conversando com o Paulo nos visitou lá na nossa empresa, né, que a gente tinha realmente prédio próprio. E tínhamos que convencer o proprietário a mudar, pagar aluguel, mas mudar o ponto. Porque sem fluxo, geralmente uma padaria não vai ter tanto retorno como um ponto que tenha fluxo, né? E aí, né, que a gente foi à procura de um ponto, né, ideal para colocar. Foi estudado o ponto junto com o Paulo Redinho, a gente não pode tirar esse mérito dele. Nos acompanhou, a gente ficou lá, eu acho que ele ficou mais de uma hora lá acompanhando, fluxo, movimentação, carro, parada, se tinha estacionamento. Então tudo isso foi analisado antes de fazer a troca. Então é importante, não é só simplesmente, aqui tem um prédio bonito e vou mudar. Nosso prédio ali não era bonito, para onde é que a gente veio, nosso prédio próprio hoje era muito melhor, né? Muito mais bonito. Muito mais bonito. Indiscutível, mas o ponto não ajudava, né? Então, onde é que surgiu a mudar? E ele assim, não, mas eu não vou para aquele lugar lá. E eu disse, vamos lá conhecer, vamos lá. E foi que eu consegui. Tá, vou lá olhar sem compromisso, mas vamos lá olhar e deu certo. Então, mulher, sabe onde fica a sua casa? Dizem isso, né? Então, não quero me... Como é que a gente usa a palavra assim? Me achar melhor, não é isso. Mas o casal tem que andar junto. Então, se Deus nos deu essa sabedoria, a gente tem que usar ela de uma maneira boa, né? Uma maneira assim que dê certo. E levar o cônjuge junto para ele ter a mesma visão, né? Tem muitas coisas que o Vício tem uma visão diferente de mim, que é a melhor dele.
do que a minha. Então, tudo que a gente vai fazer é em concordância. Eu levo a proposta para ele analisa, às vezes a gente modifica. E a mesma é vice-versa. Ele traz uma proposta, uma ideia, a gente analisa e melhora ela e depois executa, né? Manda um ofício, registra ali. Isso. Tá no Mais ou papel, menos né? isso. Depois tem uma reunião do conselho. Exatamente, tem que estar tudo também. no papel ali, né? Não, eu não disse isso, não. Tu falou assim, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Isso faz o negócio crescer realmente. Tem que ser em concordância. Porque principalmente quando é família, quando é casal. Porque se é a mesma coisa se tu tá num barco e um remar para um lado e outro para o outro. Não tem como dar certo. Então tem que os dois remar para o mesmo lado. Uma coisa que foi muito legal, que a partir do momento que foi decidido o ponto, começou então a andar o conhecimento lá dentro. Não, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo, vamos fazer assim, fazer assado. Pô, isso foi muito bacana. Você foi já estruturado de cara e já começou a rodar. Né? E aí dizia, bom, nós precisamos agora da sala do lado, lembra? Sim. Foi crescendo e que maravilha, né, tia? Foi muito legal isso aí. Pô. E olha que interessante, né? Claro, eu já vou puxar aqui a nossa pergunta, mas me chamou muita atenção a conversa, né, que eu tive com o Alvício. Ele disse, tia, eu tava no hospital, né, que ele teve um acidente, Isso nesse meio mas ele tava no hospital e conseguia cuidar das contas da empresa. Exato, é isso aí. Isso aconteceu mesmo. Realmente, né? Mas porque tinha conhecimento ali sobre o que tinha que ser feito. Porque senão era, né? Que decisão ia se tomar à distância, né? E estava preso à distância, porque estava no hospital, não podia sair, né? E tu vê só como é importante, Michel, isso que tu falaste agora, né? Ter a sistemática rodando, segura com a informação certa e a metodologia certa, tu estava no hospital. Mas se tu não pudesse fazer as contas lá, que desespero que tu ia estar. A angústia que ele ia estar lá. Não ia demorar muito mais a ficar melhor e sair do hospital do que... Exato, né? Aí, então fazia lá, se dia tranquilo, mandava, quer dizer, isso foi... E às vezes o que acontecia, né? Então eu tive, mesmo à distância, eu tive aquele acompanhamento. Eu pude acompanhar também o crescimento. Né, o crescimento que estava tendo o nosso negócio naquele momento, mesmo eu à distância, mesmo a minha esposa junto comigo lá, me cuidando, para cima e para baixo, eu pude acompanhar o crescimento. Que legal. Então isso foi importante. Bom, né? Isso não quer dizer que não me atrapalhou. Que coisa boa, né? Porque daí com informação, tu consegue olhar, tu sabe se a empresa está com saúde, se está passando por uma dificuldade, porque tu conhece o teu negócio. Sim. Né? Então eu lembro assim, não, para que tantos azeites? Se tantos resolve. Sim, isso tudo faz parte. Eu trabalhava, né? Tocava padaria, tocava nosso negócio enquanto ele estava hospitalizado, preso numa cama. A gente revezava, eu e meu filho, para nós cuidar. Era época de pandemia. Mais isso. Tinha que cuidar para eu não ficar doente, para eu não pegar o vírus, né? Tinha que cuidar tudo isso. Imagina um na cama, outro doente, não tem como, o negócio tem que andar. Então, a parte burocrática, bancária, é ele que cuida, ele sempre cuidou. Então, o meu foco é mais produção, é direto com atendimento, com a loja, e ele é mais a parte burocrática, que é banco. Então, tinha uma pastinha, né, que eu largava todos os boletos para pagar, tinha o dinheiro para pagar, mas eu não lido com essa parte. E aí ele tinha o sistema com ele, né, no celular dele, ou do banco, né. O cara é difícil. Lá no hospital tinha o sistema da empresa. Ele tinha o sistema da empresa. Então, o que eu fiz? Eu disse pra ele assim, daí eu atrasei um boleto, ele assim, tu não pagou ontem os boletos? Eu disse, mas eu não sei pagar, eu dependo de outra pessoa para pagar, e aí não deu tempo para pagar. Ele disse, faz o seguinte, me traz a pastinha que eu resolvo aqui. Pô, já tinha até malote pro hospital. Já. Sim. Levei o malote para lá. Todo dia tinha um malote. Levava os boletos. Tem um malote pra padaria Oliveira, não é? Sim, é malote, sim. Quarto tal, pode dar que tal, cara. Pode dar que o rapaz está lá esperando. Porque ele é muito organizado nessa parte. Parte de produção é mais, então a gente repartiu essa tarefa. E aí deu certo, muito certo. E olha só, que interessante. Outra coisa importante, pessoal. Cada um fazendo a sua área. Você que tem um negócio, lembra de não é fazer tudo. Quem faz tudo não faz nada. Cada um faz a sua área e olha só, tu podia ter até experimentado fazer, mas não era a tua área. Não, é minha área.
Entendeu? Então é isso, podia ser coisa errada, inventar a situação que não precisava. O convite estava à disposição, continua fazendo. Tinha tempo, né? Essa é a questão, pessoal. Essa é a questão importante para todos os negócios, né? Ah, que legal. E o trabalho ele tem que ser feito em conjunto, né? Como a minha esposa já falou, a gente precisa trabalhar junto e a gente precisa ter aquele equilíbrio. Sim. Porque a gente está ali 24 horas. Né? A gente acorda junto, desliga, né? toma café junto, toma chimarrão junto, almoça junto. Ah, tem mais isso. Então né? a gente está o tempo todo junto. Então precisa realmente existir esse equilíbrio entre o casal. Né? Para que as coisas... Por isso que é importante essa divisão. Muito importante. Né? Essa divisão. Cada um faz uma parte, Divisão faz uma de coisa. tarefas, Olhando né? todo, mas... Exatamente. faz a sua parte, No isso. final vai dar um resultado. Com certeza. Aqui cuida de uma parte, aqui cuida da outra. E quando chegar no final de todo o processo, Fechou. o resultado vai ser um. Né? Vai ser um só. Então o casal ele precisa ter É fácil? Não. Não é fácil. Perfeito, é isso aí mesmo. Não é fácil, principalmente quando os dois têm um espírito de liderança. Aí a coisa... Forte, né? Aí começa a bater, daí Daí sai mais faísca, né? sai mais faísca daí. Entendeu? Daí começa a bater. Então quando a gente começou nessa questão de começar a se bater, né? O que a gente fez? Não, então vamos fazer assim então. Então vamos dividir tarefas. Eu cuido dessa parte e tu vai cuidar desta. Então o que acontece? Às vezes eu tenho uma opinião, eu não chego dentro pro funcionário, até para a questão não tirar, né? Não tirar a autoridade sim. da outra pessoa. Não importa. Eu chego nela, a gente conversa, só vai por aqui, tenta Vamos aqui, ajustar, né? vamos ajustar aqui. Então daí eu passo para ela. E vem pelo caminho certo, E né? daí, Sim. exatamente. E daí ela vai lá, ajusta. Ela ajusta com aquilo que eu falei para ela e mais uma parte dela se ajusta tudo. O fluxo é assim mesmo, cara. Quando tu não faz a interferência, porque ela é obtusa, né? Ela corta a interferência. E aí tu não volta mais, senão não tem mais volta, né, pessoal? Então quando tu faz certo, então não faz interferência. Tu faz uma complementação, ou seja, tu dá uma ideia, ajusta, a pessoa arredonda e bota a rodar. Exatamente. E às vezes quando precisa uma reunião, daí sim, daí às vezes eu tô junto, né? Daí eu já, como eu percebo todos os pontos, eu vejo também, aí eu faço algumas colocações. Aí tudo bem, mas aí é coletivo já. Daí é né? uma Sim. reunião coletiva daí. Claro. Daí é um ambiente para isso. Exatamente. Isso, Mas exatamente. antes disso, eu e ela primeiro, vamos falar isso na reunião. Para que a gente venha falar a mesma língua. Porque imagina lá um funcionário, um colaborador com duas ordens diferentes. Isso não funciona. Pessoal, é que acontece muitas vezes nas empresas, o cara faz isso, faz aquele outro, não fez aí, não. O cara diz, escuta, tia. Aí o cara vai embora. Eu consigo trabalhar, não é? Cara, o bom vai embora. Por isso que a gente dividiu as tarefas. Porque como eu cuido da parte de produção, quando ele vê algo que pode ser diferente, ele vem e me fala. Vou lá ajustar. E mesma coisa na área financeira, que nem ele cuida da parte burocrática, financeiras. Então, investimentos também. Então, a gente sempre conversa antes de fazer qualquer investimento. É conversado. Chama o gerente administrativo. Antes de fazer qualquer compra, é conversado. Então, assim, a gente chega num acordo mútuo, né, junto, e aí decide. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente conversa antes, porque senão não tem como dar certo. Se os dois saírem comprando o que quer, não tem como. É conversado, ver a necessidade da empresa, ver o que é prioridade e aí compra. E que momento, né, que forma. Exato, isso aí. Quando a análise é feita assim, pensada, tudo corre bem. Exatamente. O risco é menor de dar problema. E assim, mesmo que tu goste de azul, outro de verde, sempre tem uma forma de chegar no meio. Um pouco, então, por que de alguma coisa? Então vai ser bom assunto. Né? Mas quero trazer agora para a mesa, porque a gente já está falando aí de várias situações, né? Mas se vocês puderem pontuar, quais são os maiores ou o maior problema de gestão que vocês enfrentam no dia a dia, para compartilhar com a gente o que tem feito, né? Quais são as boas práticas disso que ajudaram vocês a tornar aquilo que aparentemente podia ser um monstro, mas viram que, opa, só um pouquinho, dá para domar essa fera aí. Eu vou deixar para a Janete primeiro falar, depois eu falo a minha parte daí. Tá bom? Eu acho que a parte mais complicada numa empresa, falando da nossa hoje, é a gestão de pessoas.
ela não é a mais difícil, mas ela faz parte, né? Que são várias, né? Mas hoje com o sistema que está hoje, a parte que eu vejo assim muito é a gestão de pessoas. Então, assim, tu consegue as pessoas prontas no mercado, os profissionais. Eles já vêm, tu contrata eles e tal, tem tuas regras, mas cada um vem com o seu sistema, né? Então, de que forma a gente trabalha na nossa empresa? Bastante. No começo, a gente contratou, né? Lógico, profissional, padeiro, auxiliar de padeiro. Então, atendimento, tudo o restante era comigo e com ele. A gente não encheu de funcionários. A empresa, ela teve uma estabilidade, por quê? Porque no começo a gente se doou mais, a gente trabalhou muitas horas por dia. A gente entrava 6 horas na empresa e saía 11 horas da noite, eu e ele. Aí, e se doando, e a nossa filha junto. Ela tinha 13 anos quando nós começamos com a padaria e ela está com nós até hoje. Então, assim, a gente tem que se doar. Não é fácil, por isso que ele disse, não é fácil. Nenhum negócio é fácil, mas tu tem que ter aquela visão, assim, onde é que tu quer chegar? Tu sabe onde é que tu quer chegar e aí tem que se doar. Então, foi o que a gente fez, até chegar o momento de ter as contratações. Então, prioridade seria padeiro e auxiliar, porque essa parte a gente não entendia. Então, tinha que ser quem sabia fazer. E ele era um padeiro completo. Além dele ser padeiro, ele era confeiteiro. Então, ele fazia toda a produção, porque a produção ela era menor. Com o passar do tempo, hoje, 4 anos depois, hoje a gente tem padeiro, salgadeiro e auxiliar na produção de manhã. E temos 4 atendentes na loja, fora eu e eu ajudando, eu dando a direção e ele no apoio, assim, dando a direção também. Detalhe também, a gente tem confeiteira hoje profissional e tem auxiliar de confeitaria dentro da produção. Mais 5 trabalhando no atendimento, na parte do café e no atendimento da loja. Então, o que eu sugiro? Eu gosto muito de contratar pessoas jovens, que nunca trabalharam. Eu gosto muito de dar oportunidade. Ela está aprendendo, e eu vou preparar ela do meu jeito, no caso, do jeito que a empresa precisa, né? Tempo, vai moldando, né? Vou moldando, essa é a palavra certa. Porque o funcionário que já vem pronto, cada casa é um sistema, a gente sempre fala isso, né? Então, o profissional que ele vem pronto, ele já vem com o sistema dele. É o jeito dele, é a maneira dele. Agora, o jovem aprendiz que tu contrata, que ele está aberto a aprender, aí tu prepara ele, vai moldando ele, vai ensinando ele. Hoje, além de mim, eu tenho 2 profissionais dentro ali, ó, a gerente, e tenho mais uma que está desde o começo, assim, com nós, que ela é prima do meu marido. Então, assim, são as pessoas mais preparadas hoje dentro do nosso negócio. Então, elas ajudam a preparar as pessoas novas que entram, né, os funcionários. Então, eu sempre digo assim, ó, nunca pense em perder o cargo para ninguém. Porque eu sempre quero que vocês sejam melhor do que eu. Porque eu vou ensinar, tudo que eu ensinar é para a vida de vocês. Um dia vocês vão ter negócio e vão saber gerenciar, vão saber gerir, vão saber qual direção tomar. Então, tudo na vida que se aprende é isso. E eu sempre fui assim, nunca tive medo de ensinar. Aí eu digo para elas assim, porque elas são as mais velhas. Então, tenho gente com 4 anos, desde que a gente abriu, tem gente trabalhando lá, e elas vão preparando as novas que estão vindo. Claro que nem todas dão certo. A gente não pode dizer que sempre, mas a gente tenta. Sim. A gente contrata, a gente dá essa... A gente vai preparando, a gente vai dando curso, a gente está ali lado a lado só para ensinar, tanto eu como essas 2 meninas, e a gente vai preparando elas. Tem as que conseguem se adaptar. Porque comércio é de segunda a segunda, nosso comércio não é fácil, e tem gente que não consegue se adaptar, mas quem consegue se adaptar permanece por um bom tempo. A gente vai ensinando, eles vão se tornando profissionais. E isso para mim é muito gratificante, porque não é só tu ter o funcionário, é tu ter o funcionário, mas tu ser colega, né? Tu ensinar, porque tu ensina postura,
tu ensina como lidar com o público, tu ensina atendimento, ensina muita coisa para eles. Relação com o público, né? Exato. Comunicação, forma, higiene. Né? O que falar, o que não falar, né? O que ouvir e como não falar. se portar deixar, perante um cliente, muito né? Importante. E uma coisa bem interessante, assim, né? O pessoal, se chegar alguém dentro da padaria, sair sem nada, o cliente não tá lá na rua, a gente já tá lá dentro. Por que o cliente saiu sem alguma coisa desde dentro? É inaceitável. A gente não aceita. Houve, né? Às vezes ele não acha o produto, já terminou um produto que ele queria, então, né? Mas senão... Tem que estar atento ao seu negócio. Eu acho que é isso que eu quis dizer. Tem que estar atento a tudo que está acontecendo no teu negócio. Exatamente. Hoje a gente consegue gerenciar mais. A gente não está assim à frente do trabalho, totalmente ali no atendimento, nem no atendimento do café. Hoje a gente realmente gerencia, só cuida do nosso negócio. Esse é o ponto, Janete. A gente trabalha, organiza e faz o método de gestão para poder gerenciar mais do que operar. Exato. É isso aí. E as pessoas não conseguem ter essa firmeza e a satisfação em fazer isso. Certo? Então o cara está sempre desconfiado, sempre com medo. Quer dizer, lá estão, vocês têm aprendizado organizacional. Todo mundo ensina e aprende com o que faz. Sim. Tem a resiliência organizacional que vocês já disseram. Vamos fazer? Não vamos? Se ajusta. Aí tem a situação, molda para a situação, volta para o original e assim vai. E agora estamos dizendo que vocês estão num nível de gerenciamento muito maior do que o operacional. E é esse olhar que eu preciso ter. Que aí eu consigo direcionar o meu negócio, porque as pessoas já vêm fazendo. Isso gera competência. E eu acredito que grande parte disso, né, vem da nossa cultura, de que se a gente não tiver literalmente na padaria com a mão na massa, não é trabalho. Olhar papel não é trabalho, olhar número não é trabalho, ensinar não é trabalho. Ver o movimento, porque eu saio sem nada, não é trabalho. Mas se não tem alguém cuidando, quem tá? Porque quando tu tá com a mão na massa, tu tá cuidando de um universo importante, mas pequeno ali, né? Sim. Que é fundamental. Mas e o todo? Quem está olhando o todo? Se as coisas estão relacionando, né, como deveriam, se está todo mundo sendo atendido, se o colaborador está bem, isso também né? Se o cliente está saindo sem a sacola, e se a calçada está suja. Alguém tem que enxergar. Né? Se está só com a mão na massa, você passa o dia, só no final do dia vai ver, puxa, mas tinha um negócio, por isso que tem gente que não entrou, achou que estava em obra, enfim, né? Então, esse olhar, essa mudança de cultura, quando acontece, a gente começa a ver o como é bom. Nunca vou esquecer um gestor de uma empresa de turismo lá de Porto Alegre, que ele disse assim, Michel, eu sempre fiz as compras, né, para as viagens todas, e eu nunca achei que alguém podia fazer as compras, porque eu fazia as melhores compras. Sim. Mas isso dá um trabalhão. Até que eu me convenci, me preparei uma pessoa... Meu Deus, melhor coisa que eu fiz. Sim, tá comprando melhor do que eu, certeza. E eu tenho mais tempo para gerir o negócio que antes eu não tinha. Isso é verdade, porque eu fazia as compras até 2 meses ou 3 meses atrás, somente eu fazia. Depois, antes era um oviço, né? Aí veio o acidente dele, aí essa tarefa passou para mim. Então eu fazia as compras até 3 meses atrás. Só que como a gente quer que nossos filhos entram mais dentro do sistema da padaria, do nosso negócio, para eles aprender, porque a gente quer deixar um legado, a gente quer preparar alguém para mais para frente, para poder assumir, para a gente poder ficar mais tranquilo ainda. Então a gente está preparando eles. Eu acho que é importante tu preparar alguém. Então é uma maneira assim dele pegar todas as áreas, porque ele é um cara muito cabeça, um cara inteligente. A nossa filha também. Mas aquela coisa assim, mas padaria eu não quero. Eu digo, mas padaria eu não quero, porque é muito compromisso, é de segunda a segunda. Mas até que um dia eu falei, gente, vocês vão receber um salário lá fora, indiferente no que vocês vão trabalhar. O tanto que vocês podem ganhar aqui, mas eu não quero padaria. Verdade. Tem que pensar no retorno. Tem que pensar no retorno. E quem vai fazer? A gente pode fazer isso pelos filhos, acho que os pais devem fazer. Sim. Então a gente quer preparar eles. Pensar no futuro, né? Exatamente, para o futuro. Hoje a gente toca, mas futuramente eles podem tocar. E eu vejo que também uma parte bem importante do negócio também, né? Que é a questão de funcionário, de equipe. Mas também uma parte importante é o financeiro. Sim. O financeiro tem que ter saúde.
né? Tem que ter muito cuidado, como aqui a gente já falou, tem que ser, é uma parte que precisa ser bem trabalhada, é uma parte que precisa ser bem desenvolvida, porque qualquer erro que der ali vai atrapalhar. Compromete o todo. Né? Exatamente. Até na questão de compras, essas coisas tem que ter muito E às vezes cuidado. se atrasar uma conta, por exemplo, pode interferir no relacionamento com o fornecedor, por exemplo. Sim. Né? Então, Imagina. por isso que tem que ser regrado nas É, contas, nos boletos. E até porque tu tem o fluxo financeiro e tem o fluxo gerencial, né? O fluxo financeiro é aquilo que entra e sai o tempo todo. Quer dizer, então tu tem que saber como é que tá isso. Pô, todo início de mês eu tenho um empenho financeiro muito maior. Por quê? Eu posso fazer isso diferente? Então, consigo diluir esse movimento, essa massa monetária num período maior, quer dizer, fica mais tranquilo para todo mundo, né? Porque eu tenho que pagar esse cara nesse dia, depois vem a folha. Então eu não posso fazer esse cara para depois da folha. Quer dizer, tudo isso eu tenho que estar olhando. Não é Exatamente. É isso aí, a gente tem que ter esse cuidado. Mas isso E a eu gente me lembro- aprendeu nesse curso, Paulo. Sim, me lembro. Curso que é muito aí chato foi nisso. muito importante. Ele fica batendo nisso. É, Mas assim, as pessoas ficam pensando, que cara chato esse professor aí. Mas a gente fala para a pessoa entender, depois aplica e resolve. Mas olha só, me lembro de uma coisa, Alvício. Na pandemia, tu me passou 2 áudios. Muito... Eu tenho esses áudios, tá? Hoje eu estou com o meu telefone backup aqui, porque o meu caiu, quebrou a tela. Mas lá no outro eu tenho. E assim, ó, o Alvício me disse o seguinte, cara, eu estou vendo o pessoal na pandemia aqui, todo mundo correndo na máquina desesperada, e nós crescendo, comprando à vista, com dinheiro no caixa, fazendo o controle de tudo. Sim. Determinando o que nós vamos fazer. O pessoal está pegando o que vem pela frente. Não, nós estamos determinando o que nós vamos fazer. Por quê, cara? Agora eu entendi por que falava tanto isso, aquele curso. A grande diferença está aí, certo? E aí tu pensa que não aprendeu nada e aprendeu tudo, só que depois começa a botar em prática. E Daí aí começa vocês a ver, fazem né? lá, o modelo de gestão de vocês está pronto. Sim. É isso, né? Então, quando os filhos vierem, eu vou fazer exatamente isso aí, porque o modelo está pronto, pessoal. Agora ninguém mais muda isso. Não. Ah, não, tá por Só É aí. melhor. só dar continuidade. E é o modelo da Padaria Oliveira. É o modelo próprio da Padaria Oliveira. Pessoal, um negócio muito legal isso. Então a gente hoje, até na questão assim, a gente tem muito cuidado quando a gente vai comprar alguma coisa. Essa a questão que o Paulo fez, essa colocação também de não deixar tudo junto, né, para pagar todo mundo junto no mesmo tempo. É uma Na coisa que mesma data. hoje eu tenho procurado, eu trabalho muito com os meus fornecedores, principalmente os fornecedores maior, né, que são os fornecedores de farinha, essas coisas. Eu trabalho muito com eles, né, tanto que eu estou vendo os resultados. Né, poucos dias agora um fornecedor me chamou que reduziu R$2 para reduzir o saco da farinha. Tava só A gente tem aumentando. que estar atento, né? Agora ele tá Preços. baixando. Entendeu? Agora ele tá baixando. E tu vê, eu me lembro de uma questão assim, eu comecei a negociar com o pessoal da farinha compras menores e mais frequentes. Lembra disso? Exatamente. O cara, por quê? Não, porque é meu fluxo de caixa, eu não preciso ter farinha aqui dentro. Eu vou ter farinha para aquilo que eu vou fazer. Bom, e é isso. Se eu boto um monte de dinheiro em farinha, meu capital de giro está lá. Como é que eu tiro isso? Ah, esse Tô transformando em cuidado produto, é né? importantíssimo. É isso? E tem que armazenar. E daí tá ali correndo um risco. Tem que ter espaço né? para armazenar, né? Que ocupa espaço. Claro. E hoje o Então- que acontece, né? Hoje a gente sempre tem nossos produtos, são produtos dentro da validade. A gente tem muito cuidado onde é que a gente vai armazenar também. Não estoca muito a gente produto. não tem estoque. Nosso estoque, na verdade, ele é para uma semana. Por exemplo, a farinha eu preciso para uma semana. Então toda semana vem em torno de 25 sacos de farinha. Mais uns 15 sacos de farinha de trigo. Então é o que eu uso na semana. Então toda segunda-feira eu estou fazendo meu pedido com a guria da Motasa. E garante que os Fazendo produtos fiquem mais propaganda da fresquinhos. Motasa. E olha, não, é um fornecedor bom, né? Olha só. E aí o que acontece, pessoal? Tu sabe que essa quantidade de farinha, ou todos esses insumos, né? Eu transformo em qual é o peso de produto que eu transformo isso e quanto isso vendido me dá resultado. Quer dizer, é de cabeça o negócio já. Sim. De tão mais pior. Se tem um monte de coisa lá, como é que vai saber disso? Não, imagina, não, eu vou comprar para Pode 3 ser, meses. pode ser. Aí tá em promoção, eu vou comprar. Não tem, Isso não aí tem aparece como. muito ali na padaria. Tem uns vendedores que algumas coisinhas, né? Tem essa menina lá, que é a gerente, que gerencia para nós lá, que cuida. Algumas coisas miúdas assim ela compra. Então, às vezes, o pessoal aí de refrigerante, né? Ele sempre tem essa promoção deles. Ah, tu comprar tanto, vai ser tanto. Daí a guria me manda mensagem, ó, o vendedor tal falou... Se comprasse Se essa comprar tanto. quantidade... Eu disse, não.
só vai comprar. O que tu usa na semana? É isso aqui. Então tu vai comprar isso aqui. Sim. Ah, mas ele disse que vai aumentar. Não tem problema, deixa que aumenta. Quando nós comprar de novo, a gente vai comprar com aumento. Porque em algum momento ou outro, a gente vai ter que comprar com aumento. Por que eu vou deixar meu dinheiro parado se eu posso fazer ele girar, se eu posso investir o meu dinheiro? E surge outras necessidades e o dinheiro está no estoque dele. Claro. Alguma coisa como surgiu lá a oportunidade de comprar equipamentos, lembra? A gente discutiu. Cash. Não foi isso então? É isso aí. Pessoal, é essa a questão. Tem casos e casos, né, Paulo? Tem casos que surgiu um balde de um certo produto, margarina, vamos dizer, tá em promoção. Tá assim, 30% abaixo do preço. Aí tu vai comprar para 2 semanas, aí tu faz uma compra maior. Mas eu fiz consciente e já fiz um plano para isso. Mas só o que acontece dentro disso? Eu não compro à vista, eu compro no boleto, aí eu peço 6 baldes. Então eu quero 3 boletos para pagar esses 6 baldes. Isso tem que eu só vou começar também, a pagar quando eu já estou quase terminando de usar. Está transformando ele em produto já. É isso. Exatamente. Ele está praticamente se pagando. Mas é o segredo mesmo, não tem muito estoque, ser enxuto. Hoje a gente tem esse negócio, a nossa padaria, nesse tempo de pandemia que a gente cresceu, depois houve isso, voltou do hospital, ficou acamado um tempo. Depois, quando voltou a participar do negócio, aí na verdade, eu já participava, né? Você nunca parou, né? Nunca parei, na verdade. Só não estava presente. Né? Quando ele voltou a estar presente, a gente tinha uma necessidade, a gente tem pouco espaço. E a gente fabrica tudo 100%, que nem a gente falou antes, né? 100% produção nossa. A gente precisava de um espaço maior para produzir a parte dos salgados. Congelados. Isso, produtos congelados. Tudo que é salgado, de risoles, produtos para festa, qualquer evento a gente produz. E não tinha espaço para isso. Onde surgiu a ideia de montar um espaço para a gente ter essa produção fora, porque precisa muito freezer, é congelado, traz já pronto, mas é tudo produção própria mesmo. Só é produzido num outro local, né? Sim. Então, isso a gente desenvolveu nesses 4 anos. A gente uma outra linha de produção, então. Uma outra linha de produção. Aqui é uma cadeia de valor, né? Porque isso, cadeia de valor. E assim, essa linha de produção abastece a minha loja lá, né? Isso. Exato. Que pode abastecer terceiros também. Ela é o já que acontece hoje. Que eu sou meu fornecedor e posso fornecer para Exatamente. Hoje a gente fornece todos os produtos que a gente pegava fora, terceirizava. Hoje a gente produz tudo, fabrica tudo ali. E ainda nós temos clientes, que é onde é que a gente fornece. Então, esse é o ciclo virtuoso do negócio, pessoal. Então, vocês estão me falando que vocês transformaram concorrente em cliente, é isso? Exatamente. Isso aí. Isso, exatamente. Hoje é isso aí. Eu coloquei no papel, comecei a somar tudo que a gente gastava com esses fornecedores, de comprar essa linha de salgados congelados. Eles não gostaram, né? Eu passei para eles. Chegaram até a fazer promoção para nós para diminuir os valores. Não, agora a gente se determinou, nós vamos começar, nós vamos produzir. Negócio. Chamei o Alvice, chamei o Gabriel, nosso filho, e disse: a gente tem esse custo semanal com produtos congelados. O que vocês acham da gente montar, comprar a máquina e produzir esses salgados? Sim. E depois, com o tempo, a gente revende, né? Vai se preparando, mas no momento é para nossa empresa. E eles concordaram, a gente montou essa empresa. Hoje ela produz para nossa padaria, para nossa empresa própria, né? E também abastece e fornece para outras empresas. Olha aí, ó. Então quer dizer o quê? Que o custo que nós tinha antes, parte desse custo se tornou lucro. Sim, porque o fornecedor tem um lucro quando vende para vocês. E retroalimenta o teu negócio. Né? Exatamente. É isso aí. Muito bom. Gente, o tempo voa, a gente vai ter que marcar outros, né? A gente tá devendo uns 20 break aí, Paulo. Mais ou menos, né? Vamos ter que chamar o Gabriel aí também. Sim. Né? O Gabriel, sim. E a Jenny, né? E a Jenny tá desde o começo. Sim. Eu queria pedir para vocês, né, para quem está nos assistindo aí, que pode deixar o comentário, né? Não esquece aí de dar o joinha no vídeo, depois compartilhar com os amigos, mandar suas perguntas, mas pedir para que vocês deixassem aqui um conselho, uma dica, uma orientação para quem está nos assistindo. Talvez tenha uma padaria, pense em montar uma padaria ou ou seja, ou qualquer outro negócio, mas que vai enfrentar situações muito semelhantes. Uma das coisas assim, que é bem importante que eu tenho comigo hoje, né? Que muitas vezes a gente acha tudo que entra no caixa
ele é lucro. Na verdade, não. Tá? Não é lucro. Muitas vezes o teu lucro nem entrou no dia ainda. Né? Então é alguma coisa que a gente precisa ter cuidado nessa área, porque isso ali ele é o coração do teu negócio. Porque aquele dinheiro não é teu. Não é meu. Exato, é da empresa. Eu demorei para aprender isso aí. Eu demorei para aprender que aquele dinheiro não era meu, que esse dinheiro era da empresa. Né? Então é algo que a gente precisa ter cuidado. E a gente sabe, diante de todas as dificuldades que hoje nós temos aí, é imposto para tudo, né? Mas a gente tem que ser perseverante. E a gente jamais pode desistir. Os obstáculos vão vir. Os obstáculos nós vamos ter na nossa vida. Os obstáculos nós vamos ter no nosso negócio. Só que a gente precisa ser perseverante. Sabe que John Maxwell tem uma colocação muito importante. Em torno das oportunidades está cheio de obstáculos, certo? E imprevistos. Só vai chegar na oportunidade, vai oportunizar quem está habilitado, quem tem competência para, que é isso que você falou agora. Você tem essa outra linha de produção porque vocês foram fazendo, pensando e oportunizaram. Não é isso? Exatamente. E é assim que funciona. Tem uma palavra quase parecida com a da Alvista, mas a minha é persistência. Eu deixo como dica, não se desiste no meio do caminho. Quando tu acredita no negócio, tu monta ele, tu tem que passar as barreiras, os obstáculos, enfrentar eles, que lá na frente vai vir o retorno, vai vir a vitória. Então eu acredito nisso, que tem que ser, a minha frase seria persistência mesmo, porque eu lembro que eu fui muito persistente em querer mudar, em querer colocar o negócio, e depois tive que ser muito persistente em manter, porque tu chega, é que nem tu passar o deserto. Quando chega na metade do deserto, tu quer desistir. Aí que tu tem que seguir em frente, que logo lá na frente chegou a vitória. Tu vê, né? Hoje a gente tem a lâmpada acendendo porque Thomas Edison foi persistente mais de 1000 vezes. Bah, deve ter levado algum choque, hein? Mas ele diz assim, ó. Ele diz assim, toda vez que não acendeu, eu aprendi uma forma diferente de fazer uma lâmpada. O cara vira especialista, né? Exato. Mas é isso aí, a persistência, não é? Então, um conselho é muito bom esse aí. Porque as pessoas acham que tem que estar tudo pronto. Nem tudo vai dar certo, né? Olha, tá na hora de terminar mesmo. Estou chamando na padaria já, né? Mais uma fornada saiu lá na padaria. Sim. Olha que legal, né? Anotei aqui, né? Então, né? Alguns conselhos aí passando em revista, né? Recapitulando. O que entra no caixa não necessariamente é lucro, tem que observar que às vezes o lucro não entrou ainda. Né? O dinheiro é da empresa, ou seja, é a forma de pensar sobre aquilo que está diante de mim. A forma que eu penso, o conceito que eu tenho sobre aquilo, faz eu tomar as ações, né? Boas ou não. Ser perseverante, né? Os obstáculos, né? Ao redor das oportunidades, então tem esses obstáculos, né? Já diz o Rocky Balboa, não importa quantas vezes tu apanha, né? Mas quantas vezes tu levanta, né? É importante isso. E para isso tem que ter o que a Janete falou. Persistência. Muitas vezes eu vi que onde a persistência, né, superou o talento. Que a pessoa se julgava talentosa e sabia fazer bem e estagnou. E aquele que não era tão talentoso, mas foi perseverante, persistente, ele, pelo esforço, ele conseguiu fazer melhor. Mas tem uma coisa que eu queria só reforçar nisso. A persistência, ela vem acompanhada de entendimento, conhecimento e iniciativa, né? Que também, é a vontade, sim, né? Que é, digamos assim, é o instinto mais divino que o ser humano tem, né? Ser persistente não é ser cabeçudo. Ah, vou fazer de qualquer jeito. Não, vou fazer da forma que tem que ser feito, porque eu enxerguei que do outro lado lá está o que eu preciso, e lá está. Então eu tenho que atravessar aqui. Como é que eu vou atravessar isso aqui? Que é o deserto que tu falaste. Exato. Muitas vezes a gente vai estar em situações bem complicadas, mas continua persistindo e fazendo da forma que dá, naquele momento, as condições que tu tem, para chegar lá. E quando chegar, diz, agora, se não, continuar. Essa é a visão. Essa é a visão. Muito bom. Certo, gente. Da nossa parte, só tenho a agradecer a presença de vocês, o tempo de vocês, as lições, as histórias que sempre enriquecem, né, Paulo? E nos motivam, né? Espero que você tenha gostado. Se não gostou, também manda mensagem, né? Passa lá para comprar uma cuca do Sabe. Já vai gostar. A gente tá ali tá no Instagram, tá no Facebook, iFood. Como encontra vocês no Instagram? Qual que é o endereço lá? Instagram, Padaria Oliveira, NH de Novo Hamburgo. Tem o Face também. E aí, ó.
Tortas Doces Salgados, 51997886554. Depois a gente deixa aqui na descrição para você ler o endereço também. E, né, prove lá quem ainda não foi. O atendimento de que horário lá? O atendimento ali ele é de segunda a segunda, né? Então abre 6h30 da manhã, de segunda a sábado, abre às 6h30 e fechamos às 20h30. E no domingo abre às 6h30, fecha às 11h30, abre às 13h30 e fecha às 20h30. Muito bom. Perfeito. Então tem horário para todo mundo. Tem horário para todo mundo. Ótimo, muito bom. Alvício Janete, muito obrigado pela presença. E a gente volta aí a falar, né? E acompanhar a história de vocês, que ela é muito legal. A gente tem participado aí, mas nada como vocês que estão lá, né? No dia a dia fazendo a diferença e transformando esse conhecimento todo em ações e movimentos por modelo de gestão de vocês. E a gente que agradece aí pela essa oportunidade, né? E também nós estamos aí à disposição, né, para passar para outras pessoas o conhecimento que hoje a gente tem, que um dia também nós aprendemos, né? Sim. E hoje a gente tem esse conhecimento para agregar na vida de outras pessoas. Ok. A gente tá... Se tiver uma turma, né, do curso GPMS, sim. Aproveitem e façam, porque Vai é ter de suma agora. importância. Vai ter a próxima turma agora. Você que tá pensando em abrir seu negócio, faça. Sim. GPME na cabeça. Pum. Então tá bom, gente. Mais uma vez, muito obrigado. Você que está nos assistindo, curte aí, comenta, compartilha, ativa o sininho do canal. Isso. E até o próximo episódio do Break no Ar. Forte abraço, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe vocês.